Isso, nós vamos embora, lembrando que amanhã nós não teremos o Bastidores do Poder, porque a Rádio Bandeirantes começa com a esquenta da Copa, porque, afinal de contas, nós temos amanhã, meio-dia, Brasil tentando ir para a semifinal. Nós estaremos aqui na torcida e voltaremos a nos encontrarmos na próxima segunda-feira com mais Bastidores do Poder. Edmilson, até segunda. Beijos para você. Até segunda, obrigado pela audiência. Beijo, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia, falando em esportes a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes, e convocando, evidentemente, o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta garante que não houve irregularidades em venda de DG ao Bragantino. Clube Campineiro fez empréstimo com instituição financeira, mas garante que vai quitar débitos com juros. Em nota, a Macaca garante que nenhuma parte dos direitos econômicos de DG foram cedidos para a empresa, o que é proibido pela FIFA desde 2015. Guarani assina contrato com destaques da base. Meia Eliseu Manuel, atacantes Theo e Nicão serão integrados ao time do técnico Mozart. Bugre conta com 8 reforços assegurados e segue em busca de mais peças do mercado. Seleção brasileira. Alexandro vai fazer o último teste hoje, mas está praticamente fora do jogo de amanhã. Expectativa é que o time repita a estreia da Copa. Não vai acontecer. Em entrevista, Tite defendeu o futebol ofensivo do Brasil e as dancinhas na seleção. Luiz Henrique deixa a seleção da Espanha após eliminação na Copa. O novo comandante será Luis de la Fuente, comandante do time sub-21 da Espanha. Jornal diz que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Copa do Mundo, mas a federação nega. Record afirma que atacante teve grande discussão com Fernando Santos ao saber que seria reserva de Portugal contra a Suíça. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência tem Guarani Ponte para você e tudo da seleção brasileira que joga amanhã ao meio-dia contra a seleção croata. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Na Telha Norte, você encontra tudo para sua construção, reforma ou decoração. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Júlio, vai me dizer que o cliente reclamou de novo do aço que você usou no projeto? Quantos clientes você vai ter que perder para começar a comprar aço de qualidade pelo e-commerce Mais Soluções Usiminas? E-commerce de quem, Paulo? Da Usiminas. Você não sabia que a Usiminas tem uma loja online com produtos como chapas, perfis, telhas e tubos de aço? O preço é bom demais e entrega aqui na minha porta com frete grátis. Para seus projetos, acesse maissoluções.usiminas.com. O nosso aço do seu jeito. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vou acionar Carlos Batista para saber da... Hoje é quinta-feira, né? Da quinta-feira do Guarani. Fala, Batistão. Um grande abraço para você. Bom dia. Um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani contratou 11 jogadores para a temporada 2023. Todos estão no Estádio Brinco de Ouro fazendo exames e testes físicos. A partir da semana que vem, o Bugre vai começar a anunciar as contratações, sempre de 2 em 2, até finalizar todos os nomes. O goleiro Tony, o lateral Lucas Marques, os zagueiros Lucão e Alan Santos, o volante Lima, o meia Bruninho, além dos atacantes Derek e Bruno Michel, o meia Gabriel, o volante Giovani, o atacante Lucas Barcelos. São jogadores que estavam no CSA e devem assinar com o time campineiro. Jogadores como Kozlinski, Alvarinho, Jamerson Bahia, Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Bruno José, Giovanni Augusto Genison são parte dos jogadores que permaneceram da última temporada e se reapresentaram na última segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. O caso do Nicolas Careca é o seguinte: de acordo com o presidente do CRB, Mário Marroquim, o atacante foi liberado e deve continuar no Guarani a pedido da diretoria bugrina. Mas eu conversei com uma fonte segura do Guarani que me disse que o jogador está passando por transição física e depois de completado o ciclo será avaliado se o Guarani faz ou não um novo contrato com ele. O Guarani, Nicolas Careca disputou 22 jogos neste ano e fez apenas um gol. O Bugre ainda tenta definir a situação de outros jogadores. O caso do Bruno Miranda, também do Yuri Tanque e do lateral direito Diogo Matheus.
E o Uritank tem proposta da Coreia e também de um time da Série A do Brasileiro. A comissão técnica também deve aproveitar mais jogadores da base em 2023. O meia Eliseu Manuel e os atacantes Theo e Nicão foram integrados ao time principal após a assinatura de contratos profissionais. A pré-temporada do Bugre será integralmente em Campinas. A delegação não deixará a cidade até a estreia no Campeonato Paulista, que vai começar no dia 15 de janeiro. Guarani estreia fora de casa contra o Santo André no ABC Paulista. E saiu a tabela da Copa São Paulo. Guarani está no grupo 8, sede em Franca. Estreia dia 2 de janeiro contra a Francana, 17h15. Dia 5 de janeiro, o Bugre enfrenta o Grêmio às 19h30 e finaliza a fase de grupos no dia 8 de janeiro, às 15h, contra o Cruzeiro Alagoano. São estas as informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. 11h41 agora em Campinas. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. E agora vai um recado aí para você que adora um churrasco. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a apimentada. Bife de linguiça da Seara. Praticidade para o choripã perfeito e a salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para o churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. É hora da Ponte na Band. De novo, Batistão agora falando da Ponte. Fala, Batista. Bem, vamos nessa então com as informações da Ponte Preta. A diretoria executiva da Macaca emitiu uma nota sobre a polêmica levantada pela reportagem do Globoesporte.com. A matéria afirma que a Justiça do Trabalho iniciou uma avaliação sobre a transferência de Douglas Mendes ao Bragantino. A negociação do zagueiro foi em agosto deste ano e envolveu aí aproximadamente 10 milhões de reais. O zagueiro de 18 anos assinou contrato com o clube de Bragança Paulista por 5 temporadas. A Ponte Preta vendeu 70% dos direitos econômicos para o Red Bull Bragantino. O pagamento foi dividido em 2 partes. A Macaca recebeu 50% do valor em agosto e deve receber o restante ainda neste mês de dezembro. No entanto, de acordo com informações do jornalista Guilherme Moreira, do Globo Esporte de Curitiba, a Macaca teria pedido ao Bragantino para que repassasse o valor diretamente para uma instituição financeira. A Justiça do Trabalho avalia se essa prática teria sido adotada para driblar que o clube repassasse parte do valor para pagamentos de dívidas com ações trabalhistas. Mas o clube campineiro afirma que não cedeu nenhuma parte dos direitos econômicos do Douglas Mendes para a empresa Nuvende, como afirma a reportagem. Isso é proibido pela FIFA desde 2015. O que houve foi uma operação de crédito legal firmada entre as partes pela antecipação do capital.
para acertar tendências financeiras com o atual elenco e realizar outros investimentos. A Macaca antecipou o valor junto a essa empresa citada, com a confiança que receberá o restante do Bragantino e vai quitar o empréstimo com direito a juros da quantia recebida. Vou ler a nota emitida pela Ponte Preta. A operação de venda e transferência dos direitos federativos e econômicos do zagueiro Douglas Mendes, o DG, para o Red Bull Bragantino foi lícita, limpa e absolutamente transparente. Diferentemente do que foi publicado nesta quarta-feira por um site de notícias de Curitiba, não houve e não há qualquer irregularidade na transação que foi realizada dentro das normas regidas pela CBF e FIFA. Equivocadamente, assinalado pela reportagem, o questionamento citado é, na verdade absoluta dos fatos, uma operação de crédito legal firmada entre a Associação Atlética Ponte Preta e a mencionada instituição financeira, pela antecipação de capital, sem inclusão de qualquer direito esportivo ou financeiro ligados ao contrato citado. O clube pagou e ainda vem pagando juros acordados. E a Ponte Preta já recebeu a tabela do Campeonato Paulista da Série A2. A Macaca estreia na competição enfrentando o Velo Clube em Rio Claro, no dia 15 de janeiro. A Ponte estreia na Copa São Paulo dia 4 de janeiro, às 13 horas, contra o Vossen. A Macaca está no grupo 18, com sede em Assis. Na segunda rodada, dia 7 de janeiro, a Ponte enfrenta o América Mineiro às 15h15. E na última rodada da fase de grupos, pega o Retrô de Pernambuco às 13 horas. A Copa São Paulo tem 128 times, divididos em 32 grupos com 7 fases. A partir da segunda fase, a competição é disputada no sistema de mata-mata. São as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Em Campinas, 11h47 agora. Vamos pensar da programação um boletim do Alexandre Pretzel falando da escalação do Brasil. O Brasil está praticamente confirmado para o jogo de amanhã. Estou a caminho do treino às 4h30, 15 minutos só de imagem aberta, é treino organizado pela FIFA. O Alexandre deverá estar em campo, segundo o Tite, mas nas entrevistas a gente pega nas entrelinhas o que o Tite tem revelado e dá para dizer o time que vai jogar amanhã. Então o Alexandre deve ficar, talvez, no máximo, no banco de reservas. E aí o Tite repete o time que ganhou da Coreia do Sul, com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo na esquerda, Casemiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Então essa foi a principal informação, né, da entrevista coletiva, mesmo que o Tite tenha batido forte aí nos estrangeiros que estão toda hora querendo fazer uma crise com as dancinhas dos jogadores, mas o Tite está fechado com o elenco. Legal, Pretzel. Tigrão, chegando na parada para dar a sua opinião sobre o jogo de amanhã. Deve jogar Militão na direita e Danilo na esquerda. Não está confirmado, mas provavelmente será desta maneira. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Pois é, rapaz, a emoção, a flor da pele, a expectativa muito grande. Estamos aí há praticamente 24 horas de um grande momento, como não, para o futebol brasileiro. Claro que já passamos por isso em inúmeras outras oportunidades, mas é sempre um momento especial. Essa expectativa muito grande criada em torno da possibilidade de que o Brasil, de que a seleção brasileira venha a disputar mais uma semifinal de Copa do Mundo, rumo, obviamente, a uma final, mas para isso é degrau a degrau. Primeiro temos esse pequeno problema chamado Croácia. Amanhã, 12 horas no horário de Brasília, lá no Catar, né? Nosso horário aqui, 12 horas, lá período da tarde. E aí, aquela pretensão que tinha o Tite, pelo menos até as informações que temos neste momento, não vai poder ser atendida. Ou seja, usar o time base que ele usou na estreia contra a Sérvia, o time considerado titular, que é esse time aí que está na mão já,
mais o Alexandro na lateral esquerda. Ao que tudo indica, ele não terá condições de jogo. Não passou no teste. Existe ainda uma tentativa, fisioterapia e um tratamento acelerado, mas a possibilidade é remota. Então tudo leva a crer que o Brasil vai ter o Militão na direita e o Danilo na esquerda. Aliás, a formação que tivemos na goleada de 4-1 que o Brasil aplicou contra a Coreia do Sul. Deve ser esse o time. Nas demais posições, nenhuma modificação. E eu entendo que não vai ser assim uma carne assada tão molinha como foi a Coreia do Sul, uma moleza, quando o Brasil enfiou 4-0 já no primeiro tempo. Não, a Croácia é um time mais qualificado tecnicamente, mais experiente, de uma escola jamais tradicional, de uma escola europeia, e ostenta nada mais, nada menos, no momento, do que esse título de vice-campeão mundial na última Copa do Mundo. Então, vamos acreditar aí na seleção brasileira, mas o Brasil que esteja bastante avisado, que esteja muito consciente de que o jogo não será fácil. Mas eu acho que a seleção brasileira é superior, é muito superior, e a Croácia, mesmo na Copa da Rússia, a Copa de 2018, onde ela foi para a final e foi derrotada pela França, mas ficou com o vice-campeonato, ela também foi como nesse ano aqui, a trancos e barrancos, e tropeçando aqui, caindo ali, se segurando, indo para a prorrogação, ganhando nos pênaltis. Claro que tem um grande goleiro, eliminou, né? A Croácia eliminou o Japão, que poderia ser o adversário brasileiro, conseguiu eliminar nos pênaltis e vai nessa toada. É um time que não tem explosão, é um time que não encanta, mas tem muita disciplina tática e é um time extremamente organizado e que tem alguns bons jogadores, e o maior exemplo disso é o Modric, que inclusive já foi eleito o melhor jogador do mundo há alguns anos atrás. Então, fiquemos com a expectativa de que o Brasil, e até com a esperança de que a seleção brasileira vai jogar um futebol tão vistoso, tão agressivo e tão objetivo como vimos no primeiro tempo contra a Coreia do Sul, como vimos no segundo tempo, por exemplo, da estreia contra a Sérvia. Se assim for, o Brasil passa por cima também, se não com a mesma facilidade, mas deve sim ir para uma semifinal e aí lá na frente ver se vai se encontrar com a Argentina ou com a Holanda. É uma pena, CH, é uma pena a ausência do Alexandro, ainda existe uma tênue possibilidade, mas tudo leva a crer que é apenas um jogo de cena, que a comissão técnica e o departamento médico da seleção brasileira já sabem e já tem a decisão tomada de que ele está vetado para o jogo, lamentavelmente. Está chegando a hora, agora é contagem regressiva para amanhã, 12 horas, horário de Brasília, jogo sensacional e de muita emoção entre o Brasil e a Croácia. E a seleção brasileira vai passar, CH. Anote aí. Obrigado, Tigrão. Deixa eu dar uma informação de última hora. O Felipe Amaral não foi convocado pelo Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, para o sul-americano da categoria, tá certo? Essa informação é de agora. Vamos ouvir o técnico Tite falando da seleção, do jogo de amanhã, projetando o que será Brasil e Croácia. Não é minha seleção. É a seleção brasileira que eu tenho uma responsabilidade de ser o técnico. Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentário de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então, a esses que têm, um ruído à parte. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas com quem se identificam comigo, com quem se identificam com o trabalho, com sabe do respeito, com sabe da minha história. Então, essa que eu fico atenção e dou meu coração. Até porque ela é muito discreta e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Porque eu respeito a cultura e o jeito que eu sou e a equipe que eu trabalho, a seleção com que eu trabalho. Falando nisso em termos de educação, eu vi o Milton Leite ali, a gente estava falando a respeito de Pelé e educação. Eu quero dizer, Milton, que a Thaís, que é professora
da Escola de Pauliceia, seguramente nós vamos estar identificando elas. Que também tem talvez uma série de meninos que vai dançar também, porque é a cultura brasileira quando sai o gol. E ela não vai desmerecer nenhum outro, porque é a nossa forma de ser, é o nosso jeito de ser. Em termos culturais, que a gente possa ajudar também na educação dos meninos lá da escola, e nós vamos continuar sendo do nosso jeito. De novo, a identidade do futebol brasileiro não fui eu, é toda uma geração que surgiu agora, são os técnicos da categoria de base, representado pelo Amadeu, que formaram esses atletas, é uma nova geração e a gente dá, sei lá, confiança para que eles possam produzir o seu melhor. Então é a característica nossa, em cima dessa pressão, sim, ter a coragem para jogar dessa forma, mesmo correndo os riscos de a carne ser cortada. Eu sei disso, eu já vivi isso. Mesmo assim eu vou em frente, porque é esse o futebol que eu acredito. Né? Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada, se não for o campeão, sim, mas é para frente que nós vamos. É dessa forma que nós acreditamos, é nisso que nós buscamos. Asked me to ask you this question about Pelé. If you are now facing Pelé in the hospital, what can you promise him and the Brazilian people? Thank you. Boa tarde a todos. Ao teu filho eu respondo que a gente deseja muita saúde ao Pelé, que ele é uma inspiração para todos nós e que ele faz daquilo que a Copa do Mundo tem demonstrado, com solidariedade, com convivência harmônica, com torcidas juntos, com tolerância, com aceitação de diferenças. E a Copa do Mundo tem trazido isso como... Que todos esses processos, que o Pelé, enquanto ser humano, enquanto o maior de todos, e que o esporte, com o veículo de comunicação, desejando saúde, ele possa inspirar, influenciar uma série de outras pessoas. Isso que eu desejo para o teu filho. Não esqueçam, amanhã, meio-dia, tem Brasil e Croácia. Muito melhor aqui na Rádio Bandeirantes, com o timaço mais importante do rádio esportivo do Brasil. 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e lembrando, amanhã não teremos programa, porque tem bola rolando, tem Brasil e Croácia aqui na Bandeirantes, com o melhor time do rádio esportivo do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes